Olá, meu camarada. Vamos para mais um vídeo desse canal. Se você já pratica capoeira há algum tempo, provavelmente já ouviu essa frase. Capoeira é uma arte marcial porque os capoeiras lutaram na Guerra do Paraguai. Eu já fiz dois vídeos aqui explicando porque capoeira não é arte marcial. Se você não viu, eu vou deixar no final. Quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste para entender. Porque quando começamos a pesquisar os documentos históricos da época, essa história começa a ficar bem diferente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando comecei a estudar esse tema nos arquivos. Então, hoje, eu quero investigar uma pergunta com você. Os capoeiras foram reconhecidos como guerreiros na Guerra do Paraguai ou foram vítimas de um sistema que já os perseguia? Bora lá entender essa história comigo? Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, eu sou Tatiane Machado, meu apelido na capoeira é Odalisque e eu estou na capoeira há 28 anos. A minha graduação na universidade, pós-graduação, mestrado e doutorado foram todos dedicados a estudar a capoeira como objeto de pesquisa. E este canal aqui existe exatamente para isso, para você estudar a história da capoeira. Porque, para mim, capoeira é uma prática social brasileira e este canal está aberto para falar tudo sobre capoeira, sua história, principalmente sua trajetória para chegarmos até aqui. A missão desse canal é contribuir com as pesquisas sobre capoeira e ajudar as pessoas que querem aprender a pesquisar e contar a história da nossa arte, e não para ditar verdades absolutas. Inclusive, estou aqui tentando desmistificar algumas narrativas que circulam dentro da própria história da capoeira. Então, hoje, nós vamos fazer exatamente isso. Vamos olhar para a Guerra do Paraguai com base em documentos históricos. Certo? Vamos lá, pessoal. A Guerra do Paraguai aconteceu entre 1864 e 1870. Foi o maior conflito militar da história da América do Sul. O Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, enfrentou o Paraguai em uma guerra extremamente longa e violenta. Para manter o exército no campo de batalha, o Império Brasileiro precisava de algo essencial: soldados, muitos soldados. Estima-se que o Brasil mobilizou centenas de milhares de homens durante o conflito. Mas havia um grande problema. Grande parte da população não queria ir para a guerra, é claro, né? Na verdade, muitos jornais da época relatam algo muito forte para um homem pobre do século XIX. Ser recrutado era praticamente uma sentença de morte. Nós já temos aqui no canal uma playlist sobre a capoeira escrava do professor Carlos Eugênio Libano Soares. Se você não viu, veja, né? Lá na Sociedade da Ginga, nós já estudamos a obra dele denominada Negrada Instituição. E ele documenta que as ruas da corte ficaram mais sossegadas durante a Guerra do Paraguai. Por quê, né? Porque os capoeiras foram recrutados em massa. Isso não era coincidência, era a política de Estado. O recrutamento servia também como instrumento de controle social sobre os grupos marginalizados. Então, vejam aí que não foi simplesmente ir para a guerra e tornar-se, como muitos dizem, arte marcial. Nós, quando eu digo nós, né, os capoeiras foram recrutados de forma violenta pelo Estado. Não foi algo voluntário. Mesmo os voluntários da pátria, que nós já estudamos aqui nesse canal, foi de forma forçada, porque ninguém queria ir para. Então, então, camarada, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso, que é muito importante para a gente conversar sobre a história da capoeira. Mas para entender a história da capoeira, como eu sempre digo aqui, temos que entender a história do Brasil. Então, o governo imperial começou a usar uma estratégia chamada recrutamento extraordinário. E aqui começa um ponto muito importante da nossa história, porque esse recrutamento muitas vezes não era voluntário. Ele acontecia através de prisões, batidas policiais, detenções nas ruas, envio forçado para o exército. E quem eram os principais alvos? Homens pobres, negros libertos, escravizados comprados pelo Estado e também os capoeiras. Na minha pesquisa sobre as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, essa dinâmica ficou evidente nos relatórios do presidente de província. Esses relatórios demonstram a tensão social causada pelo recrutamento forçado e o impacto devastador sobre as famílias das camadas populares. Os mesmos grupos participavam de outras práticas, né? Da nossa cultura. Além da capoeira, as congadas, os batuques. Em Sergipe, tudo era tido como sambas e batuques, não havia separação. No século XIX, os capoeiras já eram vistos pelas autoridades como um problema de ordem pública.
No Rio de Janeiro, existiam esses grupos que eram chamados de maltas, né? Nós já estudamos muito aqui Nagoas e Ganhamuns. Nagoas e Ganhamuns, na verdade, eram nomes grandes e maltas grandes para juntar-se a várias maltas pequenas. Esses grupos ocupavam territórios específicos da cidade e eram vários grupos dentro dessas mais conhecidas, né, para facilitar a nossa vida, mas eram muitos grupos, muitas maltas dentro dos Nagoas, dentro dos Gaiamuns. Isso fez com que muitos capoeiras passassem a ser perseguidos, presos, fichados pelas autoridades, ou seja, quando o governo precisava de soldados, esses homens já estavam sob o controle do Estado, ou seja, já estavam presos, e isso facilitava, se tornava mais simples mandá-los para a guerra, para a guerra, ninguém ia questionar. Lembre que nesse momento a capoeira ainda não era crime. Isso é importante para você fazer as suas próprias conjecturas. Na minha pesquisa em Sergipe, essa lógica de controle, né, não era exclusiva da corte. Em Aracaju, o Código de Posturas de 1874 já proibia o porte de navalhas, facas de ponta e outros instrumentos. Exatamente as armas documentadas como típicas dos capoeiras em outras províncias, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, que a gente tem muitas pesquisas nesses estados. A capoeira estava presente no cotidiano sergipano, mas era perseguida de forma indireta, através do controle das armas e dos corpos. Em Sergipe, por exemplo, os quilombolas eram acusados de visitar as senzalas e participar das festas de congadas organizadas pelos escravizados. Isso mostra que havia uma rede de solidariedade e irmandade entre os grupos marginalizados, capoeiras, quilombolas, libertos, que compartilhavam festas, manifestações e resistência. Então, camarada, veja aí se no seu estado tem pesquisa do capoeira. Aliás, coloca aí nos comentários qual o seu estado, de que estado você está falando, qual o seu grupo de capoeira, para a gente trocar essas experiências. Agora vem um detalhe que quase nunca aparece quando essa história é contada na capoeira. Não existe nenhum documento militar da época dizendo que os capoeiras foram recrutados por causa das suas habilidades de luta. Nenhum manual militar menciona as técnicas de capoeira. Nenhum registro oficial fala de capoeira como treinamento militar. O que poderia, né, por um acaso, como as pessoas querem, enquadrá-la, caracterizar como arte marcial. Ou seja, a narrativa de reconhecimento militar não aparece nas fontes da época. O que aparece é outra coisa, é um recrutamento forçado. O que os documentos mostram é que, ao retornarem da guerra, os capoeiras e ex-combatentes das camadas populares experimentavam uma breve mudança de status simbólico. O mestiço, o caboclo, o ex-escravizado, visto com desdém antes de 1865, passou a ser observado por uma parcela da classe dirigente como símbolo da nacionalidade, como vimos lá, estamos vendo, né, no livro do Mestre Pedro, né, na playlist que tem aqui no canal. Se você não viu, vou deixar no final, veja. Mas esse reconhecimento é muito efêmero e não se traduziu em direitos reais, nem em valorização da capoeira como prática. Os relatórios de presidente de província da época mostram como esse recrutamento era visto pela própria administração imperial. Alguns desses documentos relatam que muitos homens foram obrigados a servir, deixando para trás suas famílias, suas mulheres, seus filhos, muitas vezes em completa situação de miséria. Isso mostra que a contribuição de várias regiões brasileiras para a guerra aconteceu com enorme sofrimento social. E dentro desse contexto, os capoeiras aparecem frequentemente entre os grupos mais vulneráveis ao recrutamento. Então surge uma pergunta importante: se os documentos mostram uma realidade tão dura, por que a história da capoeira acabou criando uma narrativa heróica? A tradição oral tem um papel fundamental na cultura. Ela preserva memórias, valores e identidades. E no caso da capoeira, que passou por escravidão, perseguição policial, criminalização, preconceito social, transformar o capoeira em guerreiro reconhecido pelo Estado também foi uma forma simbólica de afirmar a dignidade. Mas quando fazemos pesquisa histórica, precisamos olhar para as evidências, não olhar com romantismo. Tem um pesquisador que eu gosto muito, até já falei para vocês que foi orientador do professor Carlos Eugênio Libano Soares, o professor Sidney Chalub. E ele nos ensina que os arquivos estão repletos de histórias de escravos que varriam o mapa de alto a baixo em busca de pessoas queridas. A memória coletiva da capoeira funciona de modo semelhante. Ela busca nos registros do passado uma dignidade que o Estado sistematicamente negou.
A construção do mito do capoeira guerreiro e colocar o status de arte marcial é, portanto, uma resposta simbólica à brutalidade real da história. Em Sergipe, por exemplo, eu sempre falo porque foi a minha pesquisa, isso fica evidente na relação entre a Guarda Negra, criada pelo Império e formada por capoeiras veteranos da Guerra do Paraguai, e a repressão republicana que veio logo depois. Os mesmos homens que haviam lutado pela pátria foram perseguidos pelo novo regime. O jornal republicano celebrava o governador Felisberto Freire por limpar o estado desses indivíduos, muitos dos quais tinham lutado na guerra apenas 2 décadas antes. E aqui chegamos a algo importante: a capoeira não precisa desse mito de que é arte marcial para ser grandiosa, pelo contrário. Quando entendemos a realidade histórica, percebemos algo ainda mais impressionante: a capoeira sobreviveu. A escravidão, a perseguição policial, a criminalização do Código Penal de 1890, há inúmeras tentativas de repressão. Ela não nasceu como uma prática reconhecida pelo Estado. Ela nasceu, e apesar desse recrutamento forçado pelo Estado, em mais uma tentativa de dizimar a capoeira, porque eles achavam que todos que fossem não iam voltar, apesar disso tudo, ela resistiu. E nós estamos aqui estudando a história da capoeira, treinando capoeira, dando aula de capoeira, e isso tudo torna a capoeira ainda mais poderosa. O Código Penal de 1890, aprovado logo após a proclamação da República, criminalizou explicitamente a capoeira. Em Sergipe, a repressão seguiu os moldes da capital federal, Rio de Janeiro. O intendente de polícia, lá no Rio de Janeiro, Sampaio Ferraz, havia declarado guerra aos capoeiras e, ao assumir o cargo, cumpriu a promessa, mandando deportar em massa para Fernando de Noronha os praticantes identificados pelas autoridades. E ainda assim, a capoeira sobreviveu. O processo pelo qual os conhecimentos foram transmitidos entre os membros dos grupos, os golpes, os instrumentos, o brimbal, as músicas, fez com que a prática resistisse ao tempo e à repressão. Como afirma o professor Zica, no seu trabalho de pós-doutorado, com a capoeira, os negros fugitivos e os capoeiras em Minas Gerais. A capoeira implica o aprendizado não apenas de golpes, mas também de tocar instrumento, ouvir e cantar músicas. Uma pedagogia completa da resistência. E é exatamente por isso que esse canal existe. Capoeira é uma prática social brasileira e aqui nós estudamos sua história com seriedade. Minha missão é contribuir com as pesquisas sobre capoeira e ajudar quem quer aprender, pesquisar e contar a história da capoeira, sempre tentando aprofundar, cruzar assuntos e também desmistificar algumas narrativas que foram repetidas ao longo do tempo. Se você quiser conhecer mais sobre a minha pesquisa, tem link na descrição do canal do meu currículo lá, referências bibliográficas, os vídeos que eu explico como pesquisar a capoeira historicamente. A minha pesquisa em Sergipe, eu vou deixar aqui o link do livro, meu livro físico, se você quiser conhecer, que gerou esse livro, né? Escorregar não é cair, é um jeito que o corpo dá. As configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, é pioneira em rastrear a presença da capoeira no estado de Sergipe, usando os periódicos O Republicano e a Gazeta de Sergipe, além de documentos do Poder Judiciário e da administração provincial. Esses registros revelam uma rede de solidariedade e irmandade entre os capoeiras sergipanos, que estavam invisíveis na historiografia até a minha pesquisa. E no seu estado, talvez tem muito documento aí a ser zelado. Talvez você seja o próximo capoeira a pesquisar, a entender a pesquisa histórica com capoeira no seu estado. Você já tinha ouvido falar dessa história da Guerra do Paraguai dessa forma? Comenta aí o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a história da capoeira, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal tocando no sininho para não perder nada por aqui. Lembre-se que a capoeira tem que ter propósito. Eu vou deixar aqui no final a playlist da Capoeira Escrava do professor Carlos Eugênio Lobo Soares, se você não viu. A playlist aqui do livro do Mestre Pedro, a história da capoeira de São Paulo, né? Capoeiras e Valentões na história de São Paulo. E também vou deixar o link da aplicação para a minha mentoria. Cara, caso você queira minha ajuda para fazer a sua pesquisa histórica, para entrar no mestrado, entrar no doutorado, eu só tenho uma vaga. Então, é difícil conseguir entrar para a mentoria. Mas você faz a aplicação, porque quando eu abrir uma nova vaga, as pessoas que estão no formulário são aquelas que eu vou dar maior atenção e já vou divulgar, vou entrar em contato. E aí vou marcar um momento para entender a sua história, para entender como eu posso lhe ajudar. Escreva aí, faça a aplicação. E eu estou aqui para dizer a vocês que capoeira tem que ter propósito. E como quem tem que ter propósito, na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Capoeira não é só levantar a perna, capoeira, como diria o mestre Pastinha, parafraseando aqui, é tudo que a boca come. Então, se você quer estudar, continua aqui no canal e compartilhe com as pessoas para ajudar aqueles que realmente queiram estudar. Axé, meu camarada, até o próximo vídeo.